Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise. Na aula anterior, nós definimos a integral utilizando as somas inferiores e somas superiores. E na aula de hoje, nós veremos algumas propriedades desta integral. Iniciamos com duas caracterizações de funções integráveis. Vejamos. O primeiro critério é o seguinte. Ele diz que se nós temos uma função f definida em um bloco A que seja limitada, então esta função f é integrável se e somente se para todo epsilon dado existe uma partição do conjunto A tal que a soma superior de f relativa a essa partição menos a soma inferior de f relativa a esta mesma partição é menor do que epsilon. Vamos demonstrar esse resultado. Passamos então à demonstração. Primeiro vamos supor que f é integrável e concluir essa desigualdade. Bem, se f é integrável, pela definição que nós demos, a integral inferior e a integral superior são iguais e este valor é a integral de f sobre o conjunto A, que eu estou chamando de I. Agora recordem, por exemplo, que a integral inferior é, por definição, o supremo das somas inferiores. Então, por definição de supremo, I menos epsilon sobre 2 não é uma cota superior. Isto significa dizer que existe uma partição do conjunto A tal que a soma inferior de f relativa à partição P está neste intervalo de I menos epsilon sobre 2 e I. Em particular, I menos epsilon sobre 2 é menor do que a soma inferior de f relativa a esta partição. Usando o mesmo raciocínio, como a integral superior é um ínfimo, pela definição de ínfimo, nós encontramos uma outra partição Q, tal que essa soma superior de f relativa à partição Q está entre I e I mais epsilon sobre 2. Em particular, essa soma superior de f relativa a essa partição Q é menor do que I mais epsilon sobre 2. Agora nós tomamos a partição que refina ambas as partições encontradas, tanto a P quanto a Q, que é a partição P chapéu dada pela soma P mais Q. Então, usando o teorema que nós vimos na aula anterior, como as somas inferiores e superiores são monótonas relativa ao refinamento de partições, nós temos que a soma inferior de f relativa à partição P é menor ou igual que a soma inferior de f relativa a uma partição que refina ela, e a soma superior de f relativa à partição Q também é maior do que a soma superior de f de uma partição que refina Q. E, como nós já vimos, a soma superior e inferior são sempre ordenadas desta forma. Nós já vimos que esse é menor do que I mais epsilon sobre 2 e esse é maior do que I menos epsilon sobre 2. Então, se nós fizermos a diferença desse para esse, ela será certamente menor do que a diferença desse para esse. Ou seja, a soma superior de f relativa à partição P chapéu menos a soma inferior de f relativa a esta mesma partição é menor do que a diferença desse para esse, que dá epsilon. Mostrando uma das implicações. Para outra implicação, vamos supor que f não é integrável e concluir que não vale aquela desigualdade para todo epsilon. Ora, dizer que f não é integrável significa dizer que a integral inferior e a integral superior não são iguais. E, na verdade, a superior é estritamente maior que a inferior. Então, o epsilon que nós devemos tomar é justamente a diferença entre essas integrais. Então, tomando o epsilon como sendo essa diferença, que certamente é positivo, então nós teremos para qualquer partição a integral inferior, que é o supremo das somas inferiores, será maior ou igual que qualquer soma inferior. E, analogamente, a integral superior é menor ou igual que qualquer soma superior, pois esta é o ínfimo das somas superiores. Ora, então, se eu fizer a diferença desse para esse,
será menor ou igual que a diferença desse para esse aqui. E como este é maior do que epsilon, logo a soma superior de f relativa à partição P menos a soma inferior de f relativa à partição P é estritamente maior do que epsilon para qualquer partição P do conjunto A. Isso encerra a demonstração. A próxima caracterização de integrabilidade é em termos da oscilação de f. Então vamos definir a oscilação. Dado uma função f limitada, definida em um conjunto x qualquer do Rm, nós definimos a oscilação de f no conjunto x como sendo o número ômega de x, também denotado por ômega f de x, e por definição é o supremo do módulo de f de x menos f de y, para todo x e y pertencente a x. Eu observo que se nós denotarmos por m minúsculo x o ínfimo da f em x e m maiúsculo x o supremo da f em x, então a oscilação em x é a diferença entre m maiúsculo x e m minúsculo x. Essa verificação eu deixo como exercício para vocês. Então vejamos uma caracterização de integrabilidade envolvendo oscilação da função. O teorema nos diz que se nós temos uma função limitada definida em um bloco A do Rm, então f é integrável se e somente se para todo epsilon existe uma partição do conjunto A tal que o somatório das oscilações em B vezes o volume de B com B percorrendo todos os subblocos determinados pela partição é menor do que epsilon. E a demonstração deste resultado é bastante simples, porque basta notar que, dado uma partição P de A, fazer a diferença da soma superior com a soma inferior é a mesma coisa que fazer o somatório do supremo de f em B menos o ínfimo de f em B, volume de B, para todo B, um subbloco determinado pela partição P. Ora, mas essa diferença é a oscilação de f em B. E agora nós usamos o teorema que acabamos de mostrar. E temos o resultado. Essa caracterização é útil, por exemplo, para mostrar que as funções contínuas são integráveis, fornecendo assim uma infinidade de exemplos de funções integráveis. Então vejamos. Então iremos mostrar que toda função contínua definida em um bloco do Rm é integrável. E para isso usaremos a caracterização vista anteriormente envolvendo oscilação. Então façamos a demonstração. O que nós iremos fazer é obter uma partição do bloco A, onde as oscilações em cada subbloco da partição estejam controladas por um controle suficientemente pequeno. Vejamos. Bem, uma vez que o conjunto A é um compacto e f é uma função contínua, então a f é uniformemente contínua em A. Então, por exemplo, se nós tomarmos em Rm a norma do máximo, então, para todo epsilon maior do que zero, vai existir delta, tal que, se eu tiver com x e y em A, com x menos y em norma menor do que delta, então f de x menos f de y em norma será menor do que, por exemplo, epsilon dividido pelo volume de A. Denotemos essa implicação por I. Note então que quando a diferença entre o x e y está controlada, a diferença das imagens está controlada, em particular a oscilação também estará controlada, pois a oscilação é o supremo desses valores. Então o que nós fazemos é tomar uma partição do conjunto A com norma da partição menor do que delta. Então, em cada subbloco determinado na partição, se eu tiver com x e y pertencente a um subbloco da partição, necessariamente a distância do x para o y será menor do que a norma da partição, que foi tomada menor do que delta. Então, nós podemos combinar esses dois para concluir que temos para todo x e y em B, o f de x menos f de y em norma é menor do que epsilon volume de A.
Se essa norma vale para todo x, y em B, necessariamente o supremo desses elementos em B será menor do que este valor. O supremo destes elementos é a oscilação de f em B. Então, para esta partição, nós temos que o somatório das oscilações vezes os volumes será menor do que, usando essa desigualdade, epsilon sobre o volume de A vezes o volume de B. E isto aqui é igual a epsilon. Encerrando a demonstração. Com isso, então, temos uma infinidade de exemplos de funções que são integráveis, segundo este nosso conceito. Para finalizar esta aula, vejamos agora algumas regras operatórias das integrais. E o teorema nos diz o seguinte: se nós temos duas funções definidas em um bloco A do Rm, que sejam funções integráveis, então a soma f mais g é também uma função integrável e a integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g. Para todo c pertencente a reais, cf é uma função integrável e a integral de cf é c vezes a integral de f. Vale também uma monotonia. Se nós temos que f de x é menor ou igual que g de x para todo x no domínio, então a integral acompanha a monotonia. A integral de f é menor ou igual que a integral de g. Em particular, se nós temos uma função maior ou igual que zero, a integral de f em A também será maior ou igual que zero. Temos também que a função módulo de f de x é integrável e o módulo da integral de f de x é menor ou igual que a integral do módulo de f de x. E por último, se nós temos que f é uma função contínua, existe um c pertencente ao A tal que a integral de f de x é igual a f de c vezes o volume de B. Vamos demonstrar apenas a letra D e as demais ficam como exercício. Então, para demonstrar ou entender, basta utilizarmos esta desigualdade. Então, em particular, se eu tomar o supremo a ambos os lados de x e y pertencente a B para qualquer subconjunto de A, o que nós temos é que a oscilação do módulo de f com respeito a B é menor ou igual que a oscilação de f com respeito a B. E utilizando a caracterização de integrabilidade em termos de oscilação, nós temos que a integrabilidade de f implica a integrabilidade do módulo de f. Para obter a relação entre as integrais, basta anotar que menos o módulo de f de x é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que o módulo de f de x. Então, usando a monotonia da integral, nós temos estas desigualdades. Ora, essa desigualdade é justamente o que nós queremos. Está encerrada a demonstração. Para finalizar esta aula, eu gostaria de fazer uma observação interessante que decorre diretamente dessas propriedades operatórias da integral. Vejamos. Vamos considerar A um subconjunto do Rn, um bloco m-dimensional. Vamos denotar por L de A o conjunto de todas as funções definidas neste bloco, assumindo valores reais, tal que f é integrável. O item A e B está nos dizendo que se nós temos duas funções integráveis, então a soma também é uma função integrável. E para qualquer função integrável, e um c pertencente aos reais, nós temos que cf é também uma função integrável. Ou seja, esse conjunto L de A é um espaço vetorial munido com a soma e multiplicação por escalar. Além disso, se nós definirmos uma função φ nesse conjunto L de A, nesse espaço vetorial, assumindo valores reais, dado por φ de f como sendo a integral de f de x dx sobre A, então evidentemente essa função está bem definida, porque isto é finito para todo f em L de A, e além disso, por essas propriedades operatórias, a φ é linear, ou seja, esta φ é um funcional linear sobre esse espaço vetorial. Além disso, o item C também nos diz que
esse funcional é contínuo com respeito à convergência uniforme. O que eu quero dizer com isso? Bem, convergência uniforme eu quero dizer o seguinte: Fn convergir para F uniformemente, eu quero dizer que o supremo sobre A de Fn de x menos f de x em módulo converge a zero quando n vai para o mais infinito. Vamos dar um nome para esse supremo? Vamos denotar este supremo de norma com duas barras, Fn menos f, 0. Então isso que tem que ir para zero quando n vai para o mais infinito. Então, Fn, uma sequência de funções em LA, convergir para uma função f em LA, significa dizer que o supremo vai para zero quando n tende para o infinito. E o que eu quero dizer com a continuidade deste funcional com respeito à convergência uniforme? Ora, eu quero dizer que se o Fn converge para f uniformemente, então a φ de Fn converge para φ de f. Nota que esta é uma convergência na reta, ou seja, de maneira equivalente, a integral de Fn de x dx sobre A converge para a integral de f de x dx sobre A. Vamos mostrar isso rapidamente? Eu tenho que estimar essa diferença. A diferença entre a integral de f dx menos a integral de Fn dx. Ambas sobre A, evidentemente. Isso aqui é igual a módulo da integral, juntando as duas integrais, Fn menos f dx. Usando a propriedade C que nós acabamos de ver, nós podemos passar o módulo para dentro da integral usando uma desigualdade. Então isso é menor ou igual que a integral de módulo de Fn menos f dx. Agora eu troco isso pelo supremo dessas diferenças. Então isso daqui é menor ou igual que a integral, o supremo dessa diferença, de f de n e f, que nós estamos usando esse símbolo para denotar, dx. Agora isso é uma constante. Sendo uma constante, eu posso tirar ela da integral. Bem, este termo tende a zero, quando n tende para o infinito, e este termo aqui é um número. Então, isso tende a zero, quando n tende para o mais infinito, mostrando que esse converge para esse. Com essa observação interessante, nós vamos encerrando esta nossa aula. Então fiquem todos bem, se cuidem e até mais.